E aí, futuros colegas, prontos para mais uma discussão clínica daquelas essenciais para a nossa prática? Hoje a gente vai dissecar um problema que, olha, é onipresente nas enfermarias e nos ambulatórios: a falência sistêmica da eritropoese no paciente com doença renal crônica. Vamos destrinchar por que essa anemia acontece e como a gente deve conduzir isso com precisão de especialista. O nosso roteiro de enfermaria hoje está bem direto e prático. Vamos do desafio do hemograma normo-normo, passando pelas armadilhas dos estoques de ferro, até chegarmos em como prescrever com segurança e quando é hora de pedir aquele socorro para a equipe da hematologia. Para começar, a gente precisa estabelecer a nossa linha de base. Pela OMS, a anemia é definida como hemoglobina menor que 13 em homens e mulheres na pós-menopausa e menor que 12 nas mulheres na pré-menopausa. Mas o conceito crucial aqui é o de deficiência relativa. Aquele rim doente perdendo néfrons simplesmente não consegue produzir a eritropoetina, a EPO, na quantidade que o corpo inflamado exige. E para complicar um pouco mais, as hemácias desse paciente costumam durar bem menos tempo no sangue. Chegando então à nossa primeira etapa do raciocínio, o desafio normo-normo na doença renal crônica. Quando pegamos o hemograma desse paciente, o padrão clássico é bater o olho e ver uma anemia normocítica e normocrômica. O VCM vai estar ali entre 80 e 100 e o HCM entre 25 e 32. O que isso significa na prática? Significa que as células têm o tamanho e a cor certinhos, só que elas simplesmente não existem em quantidade suficiente rolando ali na circulação. E por que essa fábrica está devagar? Numa situação normal, o rim percebe a falta de oxigênio, solta a EPO e a medula trabalha a todo vapor. Mas na DRC, a gente lida com um verdadeiro duplo golpe. Primeiro, a medula fica trabalhando no escuro, porque não tem o sinal da EPO. Segundo, e isso é fundamental a gente lembrar, o paciente tem uma perda contínua e super silenciosa de ferro. Um paciente em hemodiálise chega a perder 2 gramas de ferro por ano só no método dialítico, fora os exames frequentes e as perdas no trato gastrointestinal. Entendida a fisiopatologia, vamos para a etapa 2, estruturar o nosso diagnóstico e raciocínio algorítmico. E aqui eu jogo uma pergunta clássica de beira de leito para nossa turma. Diante de um hemograma com VCM e HCM normais, qual é aquele exame simples que a gente pede e que atua como verdadeiro divisor de águas para guiar a investigação inteira? Bom, se vocês pensaram nos reticulócitos, acertaram em cheio. Eles dividem totalmente o algoritmo. Se os reticulócitos estão altos, a medula está viva e tentando compensar algo, tipo hemólise ou sangramento. Agora, no paciente renal crônico, a gente espera uma resposta hipoproliferativa, reticulócitos baixos. Isso grita para a gente que a medula está parada. Isso nos aponta para causas de falência medular, problemas endócrinos ou, claro, para um ambiente totalmente hostil que a doença renal cria. O que nos leva à nossa terceira parte. Avaliar ferro num paciente superinflamado não é nada simples. Vamos falar da armadilha dos estoques. Na hora de checar o ferro, usamos 2 exames chaves, a ferritina, que é o estoque no galpão, e a saturação de transferrina, o famoso TSAT, que é o ferro circulante pronto para uso. E atenção para esses limites na DRC. A gente busca alvos maiores para repor. Toleramos ferritina até 500 e queremos um TSAT acima de 30%. Lembrando, pessoal, esses não são números para diagnosticar anemia em qualquer pessoa. Eles são nossos limiares de segurança para indicar quando o paciente renal precisa de reposição de ferro. E aqui mora o grande perigo, a clássica armadilha de prova e de enfermaria. O paciente renal crônico é inflamado por natureza. Como a ferritina é uma proteína de fase aguda, ela pode estar lá no teto, mas é puro fogo de palha. O paciente tem o que chamamos de deficiência funcional de ferro, ou seja, tem ferro no corpo, mas ele está preso, inacessível. Por isso, a saturação de transferrina é a grande heroína aqui. É ela que vai provar se tem ferro de verdade chegando na medula. Maravilha! Diagnóstico na mão, ferro interpretado, passamos para a quarta etapa, como montar a terapêutica inicial com lógica. Na clínica médica, a ordem dos fatores altera demais o resultado. Temos 2 passos rígidos. Passo 1, consertar o ferro. Passo 2, iniciar a alfa-epoetina. Dar a medicação sem antes corrigir o ferro é o atalho perfeito para a falha terapêutica. Pensem nisso como uma obra. Não adianta nada você contratar mais operários, que é a alfa-epoetina, se não tiver tijolo, que é o ferro, para construir as hemácias. Com a matéria-prima garantida, a gente entra com a alfa-poetina. E o impacto disso é gigante.
Diminui drasticamente a necessidade de transfusões de sangue, reduzindo o risco de sobrecarga de ferro no paciente e, claro, melhora a fadiga e até a parte cognitiva. Na nossa prática, naquele paciente cansado em tratamento conservador no ambulatório, a via preferida é a subcutânea. Sabe por quê? Porque ela entrega uma eficácia excelente, exigindo uma dose muito menor que a endovenosa, o que otimiza bastante o nosso manejo. Avançando para o nosso quinto ponto, a prescrição em si e como a gente não cruza a linha de segurança. Esse é o nosso alvo de ouro para anotar. O nosso objetivo terapêutico ao usar a EPO é segurar a hemoglobina ali entre 10 e 12 gramas por decilitro. Ficar nessa faixa já garante uma excelente resposta clínica e qualidade de vida. Mas aí vem aquela dúvida. Como médicos, nosso instinto é sempre querer normalizar tudo, não é? Se 13 a 14 é o normal de uma pessoa sem a doença, por que forçar a barra para chegar em 13 nesse nosso paciente renal é tão perigoso? Essa resposta mudou diretrizes mundiais. Tentar deixar a hemoglobina acima de 13 nesses pacientes está associado a mais eventos cardiovasculares, mais trombose de acesso e aumento de mortalidade. E tem um detalhe, a própria medicação pode causar uma hipertensão de difícil controle. A pressão precisa ser vista a cada 2 semanas. Então a regra de ouro é clara. Se a hemoglobina ultrapassar 13, a gente suspende temporariamente a EPO até tudo voltar para os eixos. Finalmente, chegando na etapa 6, critérios de referenciação clínica. Quando passar o caso adiante? Olhem bem para esse número, reticulócitos abaixo de 10.000. Se o paciente vinha super bem e de uma hora para outra a hemoglobina despenca quase 1 grama na semana, a medula zera os reticulócitos, mas o resto do hemograma, tipo plaquetas e leucócitos, está normal, pode ligar a sirene de alerta. Esse cenário de reticulócito no chão sugere uma coisa chamada aplasia pura da série eritroide. É uma complicação bem séria onde o paciente cria anticorpos que neutralizam a alfa-eritropoietina. Aconteceu isso, suspende a droga na hora. Outras bandeiras vermelhas que pedem o hematologista são pacientes com o ferro certinho que não respondem ao tratamento, podendo indicar falta de B12 ou folato, um hiperparatireoidismo totalmente descontrolado ou até síndromes da própria medula óssea. Tudo isso quebra o nosso algoritmo basal. Para a gente amarrar tudo e deixar as engrenagens funcionando, pensem nesse cenário clínico super comum. No ambulatório, o paciente tem a hemoglobina cravada no alvo de 11, o perfil de ferro está excelente, mas ele relata uma fadiga extrema. Antes de você ceder àquela tentação imediata de simplesmente subir a dose da alfa-epoetina e arriscar a segurança, qual deveria ser o seu próximo passo investigativo dentro dos nossos diferenciais sistêmicos? Pensem nisso com carinho para a próxima visita na enfermaria. Muito obrigado por acompanharem, turma, e até a próxima análise.